Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, estou feliz mais uma vez de estar com vocês. Estive com vocês aí em janeiro, né? Já se passaram aí 2 meses, basicamente, entramos no mês de março. E é muito bom estar com vocês mais uma vez. Espero prontamente estar com vocês mais uma vez para a fim de compartilharmos algum dom, assim como eu ser ministrado por sua igreja, por seus pastores, por vocês, e que no dia de hoje também eu possa, segundo o coração de Deus, ministrar o seu coração. Hoje eu quero deixar uma palavra ao teu coração, à tua família, à tua casa, que se encontra em Mateus capítulo 12. Eu lerei apenas um verso. Mateus capítulo 12, somente o verso 1, que diz assim: Por aquele tempo, em um dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Irmãos, quando eu leio esse texto sobre essa passagem, evidentemente que se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu iria explorar com vocês até o versículo 8 a 9. Mas quando eu olho para esse texto, que o nosso Jesus, ele de fato é um Jesus que se preocupa com as nossas necessidades. É claro que falar sobre necessidades hoje se torna um desafio. Nós vimos de uma igreja histórica, de um período de 20 anos ali, falando muito sobre essa questão da prosperidade, mas uma prosperidade terrena, extremamente passageira e falível. Mas aqui, quando Jesus e seus discípulos estão caminhando em direção à região, Jesus percebe que seus discípulos estavam com fome, então permite que eles colham espigas. E a primeira razão que eu quero meditar com vocês hoje é que Jesus permitiu que os discípulos pegassem espigas. Eles estavam com fome. Então foi providenciada uma maneira deles serem saciados, tá bom? Mas Jesus não foi lá não foi saciar nenhum deles. Mas Jesus deu uma ordem: vá, então pegue com as suas próprias mãos, trabalhe para que vocês possam comer. É interessante que quando nós falamos sobre necessidades, prontamente vem, mas será que isso é importante para Deus? Eu quero te dizer absolutamente que suas necessidades também são importantes para Deus. Quando nós começamos a perceber o Evangelho e a maneira com que Jesus agia em decorrência das pessoas, para elas, você vai ver que em um determinado momento Jesus está pregando uma grande multidão e ali já se passaram algumas horas e a multidão já não podia mais voltar para casa porque estavam longe, já estava tarde. Então Jesus pede que seus discípulos e falam assim: vocês vão na cidade e comprem pão. E eles indagam a Jesus: Jesus, a próxima cidade é muito longe daqui e nem que a gente tivesse muito dinheiro conseguiríamos comprar tantos pães para esse tanto de pessoas. E Jesus fala para os seus discípulos: vá então e veja o que vocês conseguem. E depois eles voltam trazendo 5 pães e 2 peixes, como nós conhecemos a história. E Jesus ali viu que a multidão era como uma multidão sem pastor. Havia uma necessidade intrínseca ali. E a necessidade do povo naquele momento não era apenas a palavra do céu, não era apenas um milagre, mas a necessidade do povo era alimentar o seu corpo e acabar com a sua fome. Então a Bíblia diz que Jesus partilha o pão, dá graças e começa a distribuir. Nós entendemos como o primeiro milagre, com cerca de 10.000 pessoas, contando mulheres e crianças, tá bom? Jesus multiplica e ali ainda sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Aquilo ali foi um milagre, evidentemente que foi um milagre, mas Jesus estava preocupado com aquelas necessidades. Inclusive, falar sobre necessidades em Mateus, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus trazendo a complementação, a continuidade do Sermão do Monte, vamos assim dizer, que foi apenas um sermão com muitas histórias, que Jesus estava contando sobre valores eternos, sobre valores terrenos, de como nós deveríamos viver a vida. E ele fala assim: vocês não devem se preocupar com o que comer, o que vestir, o que beber. E ele dá uma série de razões para isso. E ele diz assim: olha os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua formosura se vestiu tão bem como eles. Olha os animais do campo, que não ajuntam, não trabalham, mas todo dia tem seu mantimento. Então Jesus começou a falar para eles dessa maneira: olha, não se preocupem com essas coisas, pois os pagãos que buscam essas coisas diariamente. Então quando nós falamos sobre os pagãos,
eram aquelas pessoas que não conheciam a lei, não conheciam a Deus e muito menos o Evangelho. Então nós nunca poderemos nos assimilar aos pagãos, porque nós cremos num Deus suficiente, num Deus reto, num Deus justo e poderoso que pode nos socorrer em meio às nossas aflições. E ele continua dizendo ali naquele mesmo texto de Mateus capítulo 6, olha, mas busque o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas que eu acabei de falar vos serão acrescentadas. Basta a cada dia o seu mal. Então, quando nós percebemos que nesse texto de Mateus capítulo 12, os discípulos começaram a colher espigas para comer, havia uma necessidade latente, e Jesus, de uma maneira, evidentemente, com o coração no sentido humano, de entender a necessidade humana, permite que seus discípulos pudessem colher. Vale lembrar que era um sábado, como o próprio texto diz, e para o judeu, principalmente para o religioso, o sábado era um dia sagrado, não era permitido fazer tal coisa. Então Jesus traz refresca a memória de cada um deles, fala assim, ó, você não lembra de Davi? Que quando ele estava com fome com seu exército, ele comeu o pão da presença? Aqueles pães da presença, na verdade, eram pães sagrados que só poderiam ser consumidos pelos sacerdotes. E ele também segue falando outros textos, ele fala assim, ó, olha só, que os sacerdotes não poderiam violar a lei do sábado, mas que se fosse, no caso, para beneficiar uma vida, que isso poderia ser feito. Olha só, Jesus coloca a lei para a proteção da vida e não a vida ao contrário. Tá bom? Quando nós entendemos que Jesus Cristo se importa conosco, a nossa atitude é diferente. Já não mais nos pensaremos como pagãos, como quem não conhece Jesus, mas nos comportaremos como um filho que é cuidado, que é nutrido, que é alimentado por um bom pai. Eu quero te dizer no dia de hoje que não sei qual é a sua necessidade. Eu quero te dizer que a sua necessidade ela é importante para o Senhor, mas a sua necessidade não pode ocupar o primeiro lugar da sua vida. Eu não quero que você viva baseado em necessidades. Eu quero que no nome de Jesus você viva baseado em princípios. Qual o princípio da sua vida? Qual a primeira coisa? Jesus. Jesus é o centro da nossa vida. Quando nós olhamos para Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, que diz que Jesus é a expressão exata do Pai, ele é a revelação do Deus invisível, que nele tudo subsiste, que todas as coisas estão debaixo do poder dele, que sobre ele se manifestou a plenitude de Deus para trazer salvação aos homens. Entenda tudo isso. Nele, sejam poderes, autoridades, sejam tronos ou soberanias, tudo foi criado por ele, tudo está debaixo de sua autoridade. Eu quero te dizer, no dia de hoje, não sei qual o problema, a adversidade, mas eu quero te dizer uma coisa muito seguro, que tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. No capítulo 11 de Mateus, que nós acabamos de ler o capítulo 12, Jesus também traz um convite a algumas necessidades. Jesus fala assim, a partir do verso 26, de Mateus capítulo 11, Jesus vai falar da seguinte maneira, olha, vocês que estão cansados de carregar fardos pesados, um jugo pesado, uma canga pesada, venha sobre mim, traga ela para mim, que eu vou trazer descanso para você. Mas o mais maravilhoso de pertencer a Jesus, que ele não apenas traz descanso no âmbito terreno, mas o descanso que ele iria trazer era no âmbito da alma, no âmbito espiritual. Então não adianta você descansar o corpo e a sua alma e o seu espírito continuar cansado. Sabe, não sei se você já passou por isso, de dormir, descansar e sempre acordar cansado. É nesse momento que Jesus fala assim, ó, eu sei qual é a sua necessidade, vamos trocar de fardo, vamos trocar de jugo, venha, aprenda de mim. E você vai entender que eu sou manso e humilde de coração, então você vai encontrar um descanso que o trabalho não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que a riqueza não pode dar, mas você vai encontrar um descanso para a sua alma. Isso era uma necessidade latente. Talvez eu estou falando com você hoje, que talvez tenha estado dessa maneira, descansando, mas sua alma ainda está cansada. Eu quero que no nome de Jesus você troque os fardos com ele, para que você aprenda que as suas necessidades são importantes, mas a sua maior necessidade é colocar Cristo como centro da sua vida. É interessante que para o cristão não existe um dia ruim. Pode até existir um dia difícil, mas não existe um dia ruim. Porque em Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas contribuem
para aqueles que amam a Deus, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não posso dizer que um dia na minha vida vai ser ruim, ele pode ser até difícil, mas ele não será ruim, porque de alguma maneira Deus irá ministrar na minha vida, Deus irá me ensinar, Deus irá me conduzir. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, alguns vales. Eu quero que você traga à memória o Salmo 126, quando o salmista diz: quando o Senhor nos livrou do cativeiro em Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca encheu de riso, nosso canto de alegria. Inclusive, esse texto foi um texto desse Projetando, né? Eu estive aí com vocês, assisti várias ministrações, e isso é uma verdade. E ficamos como quem sonha, nossa boca encheu de riso, nossos lábios cantaram júbilo de alegria, e em todas as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Então nós podemos afirmar, irmãos, sim, coisas grandiosas Deus tem feito por nós, por isso estamos alegres. Talvez, por mais que você esteja derramando lágrimas nesse momento, que a sua lágrima não seja em vão, mas seja para regar as sementes que ficaram pelo caminho. Que cada lágrima que você possa derramar ou que você esteja derramando seja para regar ainda mais a sua fé. Que daqui um pouco você trará feixes, trazendo e colhendo com alegria. Tá? Aquele que vai chorando enquanto lança semente, voltará trazendo seus feixes com alegria. Entenda que Cristo é soberano, Cristo é poderoso e todas as coisas estão diante do controle dele. O nosso Deus nunca perdeu o controle de nada e nem vai perder o controle de nada. Eu quero que nessa semana que se inicie, você inicie com a postura de um vencedor, de uma vencedora, que você é um filho de Deus e Deus sabe quais são as suas necessidades. Eu quero te convidar também a ser sincero com Ele, tá? Não que você não tenha sido, tá bom? Me entenda de uma maneira coerente. Não que você não esteja sendo sincero, mas eu quero que você abra o seu coração ao Senhor e fale: Senhor, eu preciso de um milagre nessa área, eu preciso de uma intervenção nessa área. Senhor, estou tendo uma necessidade, e coloque diante do Senhor. Uma coisa eu quero te dizer: Deus pode providenciar o seu milagre, mas também precisa de uma atitude sua em direção ao milagre. O mar pode estar diante de você, mas o Senhor manda você marchar, então marche. Você não pode ter muito para suprir, mas Deus fala assim: ó, levante, dê graças e divida. Há uma atitude do homem. Ó, Senhor, eu quero ser curado. Então, ó, você vai dar 7 mergulhos no rio. Não apenas 6, não apenas 2, mas 7. Então é uma atitude do homem. Precisamos cooperar para que o milagre de Deus venha sobre a nossa vida. Eu creio que a sua igreja, que os seus pastores, que a sua liderança aí tem provido para você um ambiente de milagre, um ambiente de cura, um ambiente de intervenções do Senhor. E agora, com a sua atitude, você viverá grandiosas coisas que o Senhor tem para fazer na sua vida. Viva a intervenção de Deus e entenda, Deus permitiu além da vontade humana. Por mais que religiosos tenham rejeitados, Ele é o Senhor de tudo, inclusive dos dias especiais. A minha oração por você nesse dia é que o Senhor derrame sobre você o espírito de sabedoria, revelação e entendimento da pessoa de Jesus Cristo. Derramando sobre você isso, eu creio que você será plenamente satisfeito e feliz. Viva cada dia com a dependência exclusiva do Senhor. Não viva por circunstâncias e não viva por necessidades. Viva pelo autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Um forte abraço para todos vocês e um prazer, um privilégio ser ministrado por Deus. E eu quero que você seja abençoado nessa semana. Eu sei que no dia de ontem, domingo, você vai já ouvir uma palavra abençoadora para a sua semana, para os seus dias, e que essa palavra se cumpra sobre a tua vida. Deus abençoe a cada um de vocês e um forte abraço. Um abraço a todos.